Boa noite. Nosso grupo, composto pelas discentes Ana Clara Rezende, Jéssica Ramos, Júlia Cossetin e Mariana Batista, iremos apresentar Engenharia e Sociedade, um trabalho proposto pelo docente Dr. Paulo Celso do Couto Nince. Sobre o livro Introdução à Engenharia, de J.B. Brockman. Introdução à Engenharia. Modelagem e solução de problemas mostra como os profissionais resolvem problemas no dia a dia, provendo os engenheiros do conhecimento essencial que precisam para ter sucesso. Brockman utiliza os conceitos básicos de matérias como matemática, ciência e física para resolver os problemas que surgem no exercício da profissão, desde a estabilidade de plataforma de petróleo a maneira mais eficiente de fornecer água a comunidades carentes. Enfoque do livro. Os capítulos da primeira parte desse livro discutem a representação e a resolução de problemas, abrangendo engenharia e sociedade e a organização e representação de sistemas de engenharia. Já a segunda parte trata dos projetos baseados em modelos matemáticos da engenharia, usando para isso leis da natureza e modelos teóricos, análise de dados e modelos empíricos de modelagem e relação entre os componentes de um sistema, entre outras ferramentas. Sobre o autor. Professor da disciplina prática, Ciência da Computação e Engenharia. J. Brockman tem ampla experiência acadêmica e industrial. Antes de ingressar na Faculdade de Engenharia, em 1992, ele trabalhou na Intel Corporation. Ele é o cofundador da Emo Technology, uma empresa com arquitetura patenteada para análise de Big Data com escritórios em South Bend e Nova York. Em 2018, ele recebeu o prêmio da Notre Dame, concedido a um membro do corpo docente cujas atividades voluntárias promovem a causa da paz e dos direitos humanos. Ademais, será apresentados os tópicos: Introdução, o método da engenharia, redes e sistemas, disciplinas e especialidades da engenharia, engenharia e computação. Daremos início à introdução. Objetivos: proporcionar uma visão do nosso ambiente como sendo constituído por seres naturais e artificiais, e discutir o papel dos engenheiros no projeto e fabricação desses seres para atender à necessidade e desejos humanos. Definir o que é um sistema e discutir exemplos, entre eles o ambiente de trabalho da engenharia. Discutir algumas oportunidades e desafios que os engenheiros deverão encontrar na próxima década. Descrever os objetivos de alguma das principais disciplinas dos cursos de graduação em engenharia. E apresentar algumas atividades profissionais desempenhadas por engenheiros. Discutir o papel da computação e do processamento de informações na prática da engenharia. O papel da ciência é investigar esses fenômenos naturais. Quando os geólogos, físicos e químicos analisam os seres naturais, em geral procuram responder a perguntas como: de que forma esse objeto se comporta, de que é feito e como se formou. Por outro lado, os seres artificiais que existem em nosso planeta e em outros locais do sistema solar foram todos projetados e construídos com um objetivo: satisfazer necessidades e desejos complexos da humanidade. Desde a época em que formamos nossas primeiras comunidades, nossa sobrevivência tem dependido de nossa capacidade de produzir artefatos. E todas as civilizações conhecidas deixaram suas marcas no mundo natural, através dos artefatos que produziram. O objetivo principal da engenharia é aplicar a tecnologia em combinação com fenômenos naturais, para obter as coisas que desejamos ou que necessitamos. Enquanto as ciências naturais procuram descobrir como as coisas são, a engenharia propõe a seguinte questão: que forma devemos dar a esta coisa?
para que ela sirva ao propósito desejado? A engenharia é uma profissão tão variada quanto as necessidades da sociedade. Os engenheiros trabalham em todos os tipos de ambientes de negócios, desde grandes empresas e fábricas até pequenas companhias e firmas consultórias. Os engenheiros trabalham em pátios de obras, em fazendas, em plataformas oceânicas de exploração de petróleo e no espaço sideral. Atendem às necessidades das Forças Armadas e ensinam nas universidades. Engenheiros formados também levam seus conhecimentos para outras profissões, como a medicina, o direito, a economia e a arte. Os engenheiros ajudam a modificar o nosso mundo usando instrumentos que vão de máquinas pesadas a programas de computador e a criar novos instrumentos sempre que necessário. Eles recolhem e produzem informações e tomam decisões importantes com base nessas informações. Será que essa estrutura é capaz de suportar a carga que será submetida? O centro de processamento de dados de uma empresa pode ser resfriado a ar ou será necessário um resfriamento a água para que funcione adequadamente? Nos laboratórios das universidades, do governo e das empresas, os engenheiros adquirem novos conhecimentos para ser usado para criar novos ou melhores produtos. Então, finalmente, os engenheiros estudam e praticam uma grande variedade de especialidades ou disciplinas. As mais conhecidas são engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia química. Dentro da grande diversidade da engenharia, o nosso objetivo principal será estabelecer um fundamento comum compartilhado por engenheiros de todas as especialidades. Em outras palavras, apresentaremos uma visão do mundo pelos olhos de um engenheiro, mostrando de que forma os engenheiros usam a ciência e a tecnologia para resolver os problemas da sociedade. Boa noite, meu nome é Júlia Cossetin e eu vou falar sobre o método da engenharia. A palavra engenheiro vem do latim ingenium, que significa engenho, a capacidade de planejar ou criar. Como os engenheiros usam a tecnologia para criar as coisas de que necessitamos, eles precisam de uma base sólida de ciências e matemática. As ciências e a matemática, porém, são apenas uma parte da formação de um engenheiro. Enquanto o currículo de ciências ensina um método científico, o currículo de engenharia deve ensinar o método da engenharia. Quase todos os problemas de engenharia são abertos, ou seja, não possuem uma solução única. O fato de um problema ter mais de uma solução, porém, não significa que seja mais fácil de resolver. Na verdade, o fato de existirem várias soluções possíveis muitas vezes torna o problema ainda mais difícil. No início do curso de engenharia, a maioria dos estudantes não se sente bem com problemas abertos. Uma das razões para isso é que a maioria dos cursos de matemática e de ciências do ensino médio enfatiza a necessidade de encontrar a resposta correta de um problema. E mais ainda, fomenta a expectativa de que essa resposta correta terá uma forma simples e elegante. Em segundo lugar, nos problemas abertos, o enunciado do problema frequentemente não fornece informações suficientes para que o aluno possa aplicar uma técnica conhecida, como resolver uma equação. Para superar essa dificuldade, muitas vezes é necessário fazer hipóteses, e o conhecimento de que hipóteses podem ser feitas se são razoáveis só é adquirido através da experiência. Para complementar o estudo das ciências naturais e da matemática convencional, os engenheiros e outros estudantes das ciências artificiais precisam também aprender novas habilidades, tais como formular um problema de projeto, formular hipóteses, formular possíveis ideias para projetos, buscar soluções, planejar e programar atividades, usar recursos com eficiência, organizar os componentes e atividades de um grupo de trabalho. Ciência, matemática e engenharia. A engenharia, a ciência e a matemática cresceram juntas e cada uma se beneficiou com o progresso da outra. No fundo, porém, seus objetivos e métodos são diferentes. Richard Feynman, que deu aulas de física para calouros no Caltech e recebeu o Prêmio Nobel em 1965 por suas contribuições para o estudo das partículas subatômicas, comparou o processo de descoberta da ciência
a tentativa de descobrir as regras do xadrez através da observação. O conjunto de regras que o cientista tenta descobrir são as leis fundamentais do xadrez. Depois de observar alguns jogos, ele pôde formular uma lei de conservação dos bispos, segundo a qual cada jogador possui 2 bispos, um dos quais só pode ocupar casas pretas, enquanto o outro só pode ocupar casas brancas. Um dia, porém, o cientista chega para observar um jogo em andamento e constata que existem 2 bispos brancos em casas pretas. O que aconteceu e que o cientista não presenciou foi que um dos bispos brancos foi capturado e um peão branco chegou à 8ª casa e se transformou em um bispo da mesma cor que o bispo remanescente. Em vez de se desesperar, o cientista deixa a lei em suspenso e continua a observar os jogos, na esperança de encontrar um mecanismo que explique a anomalia. Para levar mais longe a analogia de Feynman, o matemático deve criar uma linguagem precisa para descrever o tabuleiro e as peças de xadrez e as regras de acordo com as quais as peças se movem. Na falta de uma linguagem apropriada, os cientistas teriam muita dificuldade para descrever com precisão as leis que descobriram. Por sua vez, um engenheiro usaria as leis descobertas pelos cientistas, descrita na linguagem da matemática, para formular uma estratégia vencedora para os jogos de xadrez. Este exemplo simples ilustra alguns dos desafios fundamentais da engenharia. Os cientistas podem não conhecer todas as regras do jogo, e mesmo conhecendo todas as regras, é difícil derrotar um adversário experiente em uma partida de xadrez. Como profissionais, os cientistas executam muitos trabalhos de engenharia, e os engenheiros, por sua vez, prestam grandes contribuições à ciência básica. Muitos estudantes de engenharia escolheram o curso porque gostaram das matérias de matemática e ciências no ensino médio, enquanto as carreiras de muitos cientistas começaram com atividades manuais. No segundo grau, a aula favorita de David Politzer era de oficina mecânica. Sua habilidade para projetar e fabricar peças o levou a trabalhar no laboratório de física durante o curso de graduação, montando equipamentos para medir o decaimento de prósitons, as partículas de antimatéria correspondente aos elétrons. Esse projeto o levou a se perguntar por que era importante fazer esse tipo de medida, o que, por sua vez, despertou sua curiosidade a respeito da teoria que estava por trás dos experimentos. David chama atenção para o fato de que a invenção e as descobertas são metas igualmente importantes e desafiadoras. Embora sua carreira de físico tenha recebido mais atenção pelas descobertas, em 2004, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por sua contribuição para o entendimento das forças que mantêm unidos os quarks, as menores partículas conhecidas. Embora suas pesquisas ainda sejam quase todas teóricas, hoje em dia David leciona a parte aplicada e experimental do curso introdutório de Física do Caltech. Os engenheiros criam muitas coisas legais, ele afirma, e sua parte favorita do curso é projetar e apresentar demonstrações teatrais e às vezes explosivas de fenômenos físicos. Engenhosidade do levantamento de pesos à microeletrônica. Shekhar Borkar nasceu em Mumbai, Índia, e fez o curso de graduação em Física na Universidade de Bombaim. Obteve o mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade de Notre Dame e foi trabalhar na Intel, onde é atualmente diretor do Laboratório de Tecnologia de Microprocessadores. Nós, engenheiros, não sabemos nada de física quântica, ele afirma. Entretanto, apesar da sua ignorância, e talvez justamente graças a ela, os engenheiros descobriram formas extremamente criativas de burlar algumas leis naturais. Na verdade, não podem violar as leis, mas usando métodos engenhosos, conseguiram realizações que pareciam impossíveis à luz de uma interpretação rígida dessas leis. Como exemplo, Shekhar descreve o modo como a Intel e outros fabricantes de semicondutores usaram a luz para projetar desenhos em pastilhas de semicondutores, através de máscaras tão finas que as ondas luminosas não podiam passar pelos espaços transparentes sem sofrer sérias distorções. Os projetistas de microcircuitos não podem evitar essas distorções, mas aproveitando o modo de como as ondas luminosas se combinam, os engenheiros desenvolveram métodos para distorcer as máscaras de tal forma que a luz, ao ser projetada, forma o padrão desejado. Um dos primeiros problemas de engenharia que a humanidade provavelmente teve que enfrentar foi de levantar um objeto mais pesado do que uma pessoa capaz de carregar. Embora muitas grandes obras tenham sido executadas no século XX, ainda nos maravilhamos com as obras antigas, como as pirâmides do Egito e do México
e os monólitos de Stonehenge, porque nos perguntamos como podem ter sido construídos sem máquinas modernas. Embora tenha sido a descoberta das leis do movimento de Newton no século XVII que nos permitiu abordar cientificamente o problema, há milhares de anos a humanidade já havia descoberto formas engenhosas de levantar pedras e outros objetos muito pesados. De acordo com as leis de Newton, se a gravidade exerce sobre um objeto uma força de 1000 newtons, para que o objeto permaneça em repouso, é preciso aplicar a ele uma força igual e oposta de 1000 newtons. Naturalmente, uma pessoa comum não é capaz de aplicar uma força dessa ordem, de modo que uma interpretação rígida e conservadora das leis de Newton pode levar à conclusão de que uma pessoa comum não é capaz de levantar um bloco de 100 kg. Com um pouco de criatividade, porém, é possível construir uma máquina que permite uma pessoa comum levantar blocos pesados sem violar as leis de Newton. Um dispositivo particularmente engenhoso é a talha, que é formada por um conjunto de rodanas e uma corda. Como primeiro passo para entender o funcionamento de uma talha, imagine-se puxando uma corda presa a uma parede com uma força de 500 newtons. De acordo com a terceira lei de Newton, a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. A parede exerce sobre a corda uma força de 500 newtons. Suponha agora que alguém corte a corda e meça as forças exercidas sobre a corda no ponto em que foi cortada. De acordo com a terceira lei, as duas forças são iguais a 500 newtons, já que um dos lados do corte deve equilibrar a força exercida pela pessoa e o outro deve equilibrar a força exercida pela parede. Na verdade, qualquer que seja o número de cortes, as forças aplicadas às extremidades continuam a ser iguais a 500 newtons. Observe que a talha não viola nenhuma lei da física. Na verdade, nossa análise se baseou nas leis de Newton. Este exemplo simples mostra como uma solução típica da engenharia, na qual uma aplicação criativa de uma lei natural, combinada com uma abordagem direta do problema, permite realizar algo que inicialmente parecia impossível. Modelos de engenharia. Como exemplo da talha ajuda a ilustrar, às vezes as soluções de engenharia precedem as teorias científicas que explicam como e por que essas soluções funcionam. Frequentemente, porém, para se obter sucesso, é preciso conhecer a teoria envolvida. A NASA, por exemplo, jamais teria conseguido pousar uma sonda em um asteroide ou recolher poeira da cauda de um cometa sem um conhecimento profundo das leis de Newton, com relação às forças gravitacionais entre corpos. Os engenheiros usam teorias científicas para desenvolver modelos dos seus projetos. Um modelo é uma versão aproximada de um sistema real. Quando ações são realizadas sobre o modelo, ele responde de forma semelhante ao sistema real. Os modelos podem ter muitas forças diferentes, desde protótipos até cálculos simples, passando por simulações em computador. A capacidade de usar modelos para descrever processos e fenômenos é uma exigência básica em todos os ramos da engenharia, e esta é a razão principal pela qual os cursos de ciências constituem uma parcela importante dos currículos de engenharia. Mesmo nos cursos de engenharia, uma parcela considerável da carga de trabalho é dedicada ao estudo de modelos de diferentes fenômenos. Análise estrutural, análise de circuitos, termodinâmica, arquitetura de computadores, mecânica dos fluidos. Todos esses cursos giram em torno de um conjunto fundamental de modelos que os engenheiros de várias especialidades usam para colher informações e tomar decisões. Frequentemente, nos cursos de engenharia, são abordados tópicos que também são cobertos em cursos de ciência básica. Em geral, porém, os cursos de engenharia descrevem as leis do curso de ciência com um enfoque diferente, o de usá-las para desenvolver modelos como parte do método de engenharia. Por fim, eu vou falar sobre algumas curiosidades que aparecem no final do nosso capítulo. O site Try Engineering é um site que possui alguns jogos online destinados a familiarizar o estudante com os métodos da engenharia. É um site para todas as idades e tem um lema de: a melhor maneira de explorar o mundo da engenharia é experimentá-lo. O jogo Castionary, jogo de trivia de engenharia, é um desafio que você testará seus conhecimentos de engenharia e tecnologia. Compare suas habilidades com outros jogadores e quanto mais perguntas você receber em sequência, mais pontos de bônus você ganha.
Mecânica aplicada, Autodesk Digital Steam. Esse é um dos 3 aplicativos Steam, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática da Autodesk, conhecido por muitos produtos de engenharia e arquitetura de um nível profissional. Nesse jogo, um gato provocador e um rato astuto conduzem as crianças por 5 minijogos que demonstram diferentes princípios mecânicos: energia e trabalho, força, carregamento e mecanismos. As crianças podem repetir os jogos quantas vezes quiserem, mas mesmo que não ganhem, podem passar para outros. Breves instruções apresentam cada jogo, e as crianças podem ler sobre os conceitos e ver seus diagramas em ação, mas usarão muitas tentativas e erros na aplicação prática dos conceitos em cada jogo. Em energia e trabalho, as crianças navegam em um balão de ar quente usando combustível para gerar energia. Em Force, eles usam uma catapulta para tirar bolas no gato inimigo. Em Carregando, as crianças usam um guindaste para carregar pesos variados em caminhões. Em Power, as crianças têm que pousar uma nave espacial na Lua. E em Mechanins, elas navegam em uma máquina voadora e coletam queijo ao longo do caminho. O jogo Detector de Desastre é um jogo muito interessante para quem faz engenharia civil. Ajude Smithsonville e outras cidades a prever e se preparar para desastres naturais. Title Max – Jogos e Atividades. A engenharia é um campo que se concentra na criação e no uso de soluções científicas e tecnológicas para problemas, como máquinas, programas ou estruturas. É crucial que as crianças aprendam sobre engenharia porque esse conhecimento pode prepará-las para uma boa carreira. Existem muitos tipos de engenheiros, então crianças com uma grande variedade de interesses podem achar que um futuro na engenharia os atrai. Mas mesmo as crianças que não planejam se tornar engenheiros podem se beneficiar ao aprimorar suas habilidades de pesquisa e resolução de problemas por meio do estudo nessa área. No site existem muitos outros jogos, todos online e gratuitos. Agora eu vou passar a palavra para a Jéssica, que vai dar continuidade ao nosso seminário. Boa noite, o meu nome é Jéssica Ramos e eu darei continuidade ao assunto de redes e sistemas. O livro ele aborda que tudo está ligado a tudo e, segundo o professor de física Albert Barakese, tudo está interligado. Ele define que sabemos que nada acontece isoladamente. Quase todos os eventos e fenômenos interagem com um grande número de outras peças de um quebra-cabeça universal. Vivemos em um mundo pequeno, no qual tudo está ligado a tudo. Estamos testemunhando uma revolução na qual cientistas de diferentes disciplinas descobrem que a complexidade tem uma estrutura própria. E assim começamos a reconhecer a importância das redes. Nesse sentido, podemos compreender as conexões entre as pessoas das equipes de engenharia que projetaram e construíram artefatos como motor de automóvel e ponte que exibem o mesmo grau de complexidade, o que também se pode dizer das relações entre os membros da sociedade que usam esses produtos e das regiões do ambiente natural e sociopolítico nas quais vivem e trabalham. Assim, caracteriza-se que os próprios artefatos constituem uma espécie de ligação entre as necessidades e desejos de uma sociedade e sua capacidade técnica, incluindo a criatividade, as ferramentas e os materiais de que dispõem. Rede de inovações. A rede de ligações que envolve qualquer projeto de grande porte apresenta alguns dos maiores desafios para os engenheiros, mas também proporciona algumas das maiores oportunidades. Assim, a rede de inovações é responsável pelos enormes avanços da tecnologia de computação e comunicações. Lei de Moore. Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, afirmou que o número de transistores que podiam ser integrados em uma pastilha de semicondutor dobraria a cada 2 anos. O aspecto mais fascinante da lei de Moore é o fato de que não se trata exatamente de uma lei, mas de um ponto de honra para toda uma indústria que motivou um grupo heterogêneo de engenheiros e cientistas a introduzir inovações com uma rapidez atordoante.
Além dos progressos na tecnologia dos semicondutores, o aumento exponencial continuado da complexidade dos processadores durante mais de 3 décadas exigiu progressos no projeto dos computadores, no desenvolvimento de softwares e em outras áreas. Com relação aos aplicativos e tecnologia da computação, o livro aborda que os avanços tecnológicos no campo da microeletrônica tornaram possível construir computadores mais potentes e velozes, permitindo aos cientistas usar modelos mais complexos e precisos. Embora as necessidades da ciência e do comércio continuam a estimular os progressos na tecnologia dos computadores da informação, um dos maiores estímulos hoje em dia são os equipamentos eletrônicos de uso pessoal. Assim, para obter sucesso no mercado, os microprocessadores de jogos devem oferecer uma combinação delicada de baixo consumo de energia, alto desempenho e baixo custo. Desse modo, os esforços recentes para atender às exigências do mercado de jogos levaram a novas ideias que encontraram aplicações em sistemas de computação comerciais e científicos. Com relação à globalização, enquanto o aumento da população mundial deixa as pessoas cada vez mais próximas, o progresso da tecnologia de comunicações reforça suas ligações. Nos séculos XVI e XVII, quando a América estava sendo colonizada, as notícias das colônias levavam semanas ou meses para chegar à Europa. Hoje em dia, com as comunicações sem fio e as redes como a internet, pessoas em todas as partes do mundo podem trocar enormes quantidades de informações quase instantaneamente. Essa revolução na tecnologia da informação teve uma grande influência no modo como operam nossos sistemas artificiais, tanto tecnológicos como sociais e políticos. Nesse viés, com a expansão das comunicações através da internet e com o aumento do uso de computadores nos processos comerciais e de engenharia, os países em desenvolvimento tornaram-se parceiros importantes da economia técnica global. Hoje, todos os aspectos do processo de engenharia, do projeto e desenvolvimento à fabricação e assistência técnica são rotineiramente compartilhados por equipes espalhadas pelo mundo. Com relação agora aos sistemas. Viabilização dos projetos. O tamanho da rede associada a um problema de engenharia pode ser avassalador, e engenheiros e cientistas dedicam boa parte de seus esforços intelectuais à tentativa de compreender essa rede. A ferramenta mais poderosa que usam para organizar a vasta rede de informações é a noção de sistema. De acordo com Oxford, sistema é um conjunto de entidades ligadas, associadas ou interdependentes, de modo a formar uma unidade complexa. Portanto, os sistemas desempenham um papel importante nos projetos de engenharia, tanto por uma razão psicológica como por uma razão prática. A razão psicológica é que a organização clássica de caixas dentro de caixas dos sistemas de engenharia reflete diretamente o modo como organizamos e recuperamos informações em nossa mente. Nessa perspectiva, o sistema é um projeto intelectualmente acessível e podemos reconhecer a marca desse processo humano de solução de problemas em quase todos os artefatos. O comportamento geral de um sistema é mais que apenas a soma dos comportamentos de suas partes. Às vezes, dizemos que o comportamento do sistema emerge quando os componentes funcionam juntos. Como exemplo, temos o sistema de engenharia como uma aeronave. Dois dos comportamentos importantes de uma aeronave são a integridade estrutural, ou seja, a capacidade de resistir às forças a que é submetida em condições normais de operação, e a aerodinâmica, ou seja, a capacidade de voar. A responsabilidade por esses comportamentos, porém, está distribuída pelos componentes da aeronave, como a fuselagem, as asas, o estabilizador, o leme e o trem de pouso. Alterações no projeto de um desses componentes podem afetar tanto a integridade estrutural como a aerodinâmica de todo o sistema. Limites e interfaces. Um sistema interage com o ambiente através de ligações que cruzam o limite.
Às vezes, é fácil definir o limite de um sistema, mas outras vezes ele é menos óbvio. No caso de um programa de computador, pode ser difícil determinar onde fica o limite. Ele não está necessariamente no gabinete do computador, já que alguns programas podem depender de uma conexão com a internet. Por exemplo, quando algo dá errado no projeto de um sistema complexo, muitas vezes isso acontece por causa de algum problema no limite. Existem várias formas de dividir um problema de projeto, e algumas divisões são mais fáceis de implementar que outras. Em geral, uma boa divisão é aquela em que cada componente pode ser projetado de forma independente, ou, pelo menos, do modo mais independente possível. Assim, podemos tomar decisões em relação ao projeto de um componente sem nos preocuparmos com o efeito dessas decisões sobre os outros componentes. Eu sou Ana Clara e eu vou dar prosseguimento ao seminário falando sobre as disciplinas e especialidades da engenharia. Em uma breve introdução, alguns pontos importantes que serão abordados nessa apresentação serão as especialidades da engenharia, as suas áreas de atuação e o que cada uma estuda. Por fim, eu vou citar algumas inovações nas interfaces entre essas disciplinas. Por que dividir a engenharia em várias especialidades? Bom, a divisão de uma organização complexa em sistemas e subsistemas pode torná-la cada vez mais fácil de gerenciar e de mesmo modo compreender. Desse modo, como ninguém pode conhecer profundamente todos os assuntos, foi necessário dividir o estudo e a prática da engenharia em uma série de especialidades e disciplinas. No entanto, é importante ressaltar o fato de que a engenharia é basicamente uma atividade multidisciplinar, onde os engenheiros não precisam conhecer profundamente todas as disciplinas, mas devem estar familiarizados com as interfaces entre elas. Agora eu vou mostrar para vocês uma visão geral das disciplinas de engenharia, começando com a engenharia aeroespacial. Os engenheiros aeroespaciais desenvolvem novas tecnologias para uso em aviação, sistemas de defesa e exploração espacial. Se especializam muitas vezes em áreas como projeto estrutural, navegação e controle, instrumentação e métodos de produção. Eles projetam, desenvolvem e testam aeronaves, espaçonaves e mísseis, além de supervisionarem a fabricação desses produtos. Os engenheiros aeroespaciais podem se dividir em engenheiros astronáuticos, que trabalham especificamente com espaçonaves, e engenheiros aeronáuticos, que trabalham com aeronaves. Esses profissionais, em geral, trabalham na indústria de produtos e peças para aviões e espaçonaves, embora venham sendo cada vez mais requisitados para outros campos, como o automobilístico, onde buscam uma maior eficiência e economia dos produtos. Dando prosseguimento com a engenharia agrícola. Os engenheiros agrícolas desenvolvem equipamentos, sistemas e processos que melhoram a forma como os alimentos são produzidos e distribuídos, trabalhando na solução de problemas e na análise dos sistemas atuais, com o objetivo de aperfeiçoá-los. Alguns se especializam no projeto de máquinas e equipamentos para agricultura e obras civis. Esses engenheiros podem ter um interesse especial por colheitadeiras, sistema de irrigação ou lavouras específicas, e trabalhar para firmas que fabricam máquinas. Também podem oferecer serviços de consultoria jurídica ou financeira, com relação a processos, equipamentos e disputas agrícolas. Na engenharia arquitetônica, os engenheiros arquitetos aplicam os princípios da engenharia à construção, planejamento e projeto de edifícios. Frequentemente trabalham em colaboração com outros engenheiros e com arquitetos, cuidando da parte estética e funcional dos projetos de construção. Essa área muitas vezes envolve disciplinas de outras especialidades da engenharia, como a mecânica, eletricidade, proteção contra o fogo e outras. Esses profissionais são responsáveis pelos diferentes sistemas de uma estrutura e cuidam de vários aspectos das construções, entre eles a integridade estrutural dos edifícios, projeto e análise dos sistemas de ventilação, água e eletricidade, planejamento da iluminação e da conservação de energia. Bioengenharia. A bioengenharia é um combinado entre biologia e medicina com engenharia.
Os engenheiros biomédicos, eles desenvolvem equipamentos e processos para resolver problemas médicos e de saúde. Muitos fazem pesquisas juntamente com biólogos, químicos e médicos, para desenvolver e avaliar sistemas e produtos para o uso nos campos da biologia e saúde, como órgãos artificiais e próteses. Os bioengenheiros projetam equipamentos para vários procedimentos médicos, como computadores que analisam amostras de sangue e lasers que executam cirurgias oftálmicas. Além de desenvolverem órgãos artificiais, equipamentos para exames como ressonância magnética, ultrassom e raio-x. Cerca de 40% dos engenheiros biomédicos trabalham em empresas que fabricam produtos, especialmente remédios e instrumentos médicos. Muitos outros trabalham em hospitais. Engenharia química. Engenheiros químicos desempenham papéis muito importantes em diversas indústrias, como a farmacêutica, petroquímica, alimentos, biotecnologia e proteção ambiental. Eles otimizam a produção de alimentos e fertilizantes, visando aumentar sua quantidade e qualidade. Além disso, eles desenvolvem métodos econômicos para a fabricação de medicamentos em grande escala, tornando-os mais acessíveis. Na indústria de petróleo, eles aprimoram processos de refino para aumentar a eficiência e produtividade. Também contribuem para soluções ambientais, combatendo a poluição e promovendo a segurança ambiental. Engenharia civil. Atualmente, os engenheiros civis estão na vanguarda da tecnologia. São responsáveis pelo planejamento, construção e operação de instalações essenciais à vida moderna, sendo elas sistemas de transporte coletivo a plataformas de petróleo e estações espaciais. Esses profissionais são especialistas na solução de problemas, enfrentando os desafios da poluição, do planejamento urbano e da vida comunitária. O nosso futuro como nação estará intimamente ligado ao espaço, à energia, ao ambiente e à nossa capacidade de competir com a economia global. Os engenheiros civis desempenharão um papel vital para integrar esses sistemas e melhorar a qualidade de vida no século XXI. Com a expansão da revolução tecnológica, o aumento da população mundial e uma preocupação cada vez maior com o ambiente, a participação dos engenheiros civis se tornará cada vez mais importante. A engenharia civil ela pode ser dividida em 7 especialidades principais: engenharia estrutural, engenharia ambiental, geotécnica, hidráulica, de transportes e engenharia de construção e de planejamento urbano. Engenharia de computação, ciência da computação e engenharia de software. Bom, esses são 3 campos muito parecidos que se dedicam a desenvolver a tecnologia da qual dependem muitas outras disciplinas. Os engenheiros de computação, eles lidam com hardware e software de sistemas de computação. Trabalham em projetos que envolvem tecnologias avançadas como microprocessadores. Eles se concentram em otimizar a interação entre diferentes partes do computador e podem projetar tanto hardware quanto software. Esses profissionais devem compreender a lógica dos sistemas e a arquitetura dos computadores. Enquanto engenheiros de software criam programas para pessoas e empresas, os engenheiros de computação também podem desenvolver aplicativos. Cientistas de computação. Eles atuam em diversas áreas, pois os computadores são usados em muitos produtos e serviços. Eles estão presentes em quase todas as indústrias, trabalhando em projetos que envolvem computadores de última geração, redes, informações biomédicas, sistemas de apostas, motores de busca, navegadores e sistemas de distribuição de pacotes. Alguns se especializam em segurança de software, redes ou recuperação de informações, enquanto outros oferecem consultoria para empresas de investimento. Os engenheiros de software usam princípios de ciência da computação e matemática para criar e manter programas de computador. Eles projetam, escrevem, testam e aprimoram aplicativos e sistemas, atendendo às necessidades dos usuários. Além disso, podem trabalhar no desenvolvimento de vários tipos de software, como sistemas operacionais e compiladores. Eles são responsáveis por fornecer instruções detalhadas para os computadores executarem tarefas.
Engenharia elétrica. Os engenheiros elétricos e eletrônicos desempenham um papel crucial realizando pesquisas e projetando sistemas eletrônicos, desenvolvendo, testando e supervisionando melhorias em dispositivos elétricos e eletrônicos. Um campo em expansão notável para esses engenheiros é a área de telecomunicações, onde se concentram no desenvolvimento de equipamentos para redes, de computadores com fio e sem fio, incluindo aplicações residenciais e comerciais, bem como comunicações via satélite, micro-ondas e fibras ópticas. Essas tecnologias são a base da infraestrutura de telecomunicações modernas. Na indústria, engenheiros elétricos desempenham funções em qualquer ambiente onde a eletricidade seja usada, na fabricação ou montagem de produtos. Além disso, eles projetam sistemas de distribuição de energia elétrica e sistemas de instrumentação e controle para garantir a operação segura e eficiente e eficaz nas unidades de produção. Engenharia ambiental. Utilizando os princípios da biologia e química, os engenheiros ambientais eles se dedicam a encontrar soluções para desafios relacionados ao meio ambiente. As suas áreas de atuação abrangem a gestão da poluição do ar e da água, reciclagem e tratamento de resíduos e saneamento. Eles pesquisam a administração de resíduos de alto risco, avaliam técnicas de tratamento e contenção e participam na criação de regulamentações para prevenir acidentes. Além disso, eles investigam e buscam reduzir os impactos da chuva ácida, do aquecimento global, das emissões veiculares e da rarefação da camada de ozônio. Os engenheiros ambientais também se envolvem na preservação da vida selvagem. Alguns deles oferecem consultoria legal ou financeira relacionada a questões e processos ambientais. Engenharia industrial. Os engenheiros industriais estudam os meios mais eficientes de usar os fatores básicos de produção para fabricar um produto ou prestar um serviço. Eles são a ponte entre as metas de administração e o desempenho operacional de uma empresa. Seu principal objetivo é aumentar a produtividade através de métodos de organização e novos recursos tecnológicos. Desenvolvem sistemas de gerenciamento para facilitar o planejamento financeiro e projetam sistemas de controle da produção para coordenar as atividades e assegurar a qualidade do produto. Os engenheiros industriais, eles determinam a localização de uma fábrica que proporciona a melhor combinação de disponibilidade de matérias-primas, meio de transporte e custos, aperfeiçoando os sistemas de distribuição de bens e serviços. Engenharia de produção. Os engenheiros de produção participam do processo de fabricação, desde o planejamento até a embalagem do produto acabado. Trabalham com máquinas como robôs, controladores numéricos e programáveis, além de sistemas de visão para gerenciar os processos de montagem, embalagens e distribuição. Esses profissionais, eles também estudam o fluxo de matérias-primas e o processo de fabricação em busca de formas de agilizar a produção e reduzir os custos. Engenharia de materiais. As funções do engenheiro de materiais vão desde a produção de matérias-primas, incluindo a reciclagem, até o projeto e o desenvolvimento de novos materiais e a fabricação confiável e econômica do produto final. Essas atividades são comuns nas indústrias aeroespaciais, de transportes, eletrônica, biomédica e de conversão de energia. No futuro, haverá uma maior preocupação com a reciclagem e com o controle de rejeitos. Por essa razão e outras, a maioria das pesquisas cita a engenharia de materiais como uma das carreiras com melhores oportunidades dos anos vindouros. Engenharia mecânica. A engenharia mecânica é uma das mais amplas disciplinas e antiga da engenharia. Ela utiliza princípios de energia, materiais e mecânicas para conceber e construir uma variedade de máquinas e dispositivos. Os engenheiros mecânicos eles desempenham um papel fundamental na criação de processos e sistemas que impulsionam a tecnologia e a indústria.
Também conduzem pesquisas, desenvolvem, fabricam e testam uma ampla gama de ferramentas, motores, máquinas e dispositivos mecânicos. Isso inclui tanto máquinas geradoras de energia, como geradores elétricos, motores a combustão interna, equipamentos industriais e robôs em linha de montagem. Além disso, os engenheiros mecânicos projetam ferramentas essenciais para outros profissionais de engenharia em suas atividades. Engenharia de Minas. Os engenheiros de Minas descobrem, extraem e preparam carvão, metais e minerais para uso em usinas e fábricas. Projetam minas profundas a céu aberto e desenvolvem métodos para transportar os minerais para usinas de processamento. Esses profissionais são responsáveis pela operação segura, econômica e ecologicamente correta das minas. Alguns engenheiros de minas trabalham com geólogos e engenheiros metalúrgicos para localizar e avaliar novos depósitos de minérios. Outros desenvolvem equipamentos de mineração ou dirigem operações de processamento de minérios, separando os minérios da terra, dos quais estão misturados. Muitos desses profissionais trabalham para resolver problemas relacionados à conservação do solo e à poluição da água e do ar. Engenharia nuclear. Os engenheiros nucleares se dedicam a pesquisar, desenvolver e criar sistemas e instrumentos relacionados à energia nuclear, abrangendo diversas áreas como indústria, agricultura, produção de energia e muito mais. Muitos deles projetam e operam usinas nucleares para gerar eletricidade, gerenciando o ciclo completo, incluindo o combustível nuclear, transporte e lidando com resíduos de forma segura. Além disso, alguns se concentram na pesquisa da fusão nuclear como fonte de energia. Há engenheiros nucleares se especializando na criação de fontes de energia com materiais radioativos para aplicação em espaçonaves. Outros se desenvolvem na manutenção de equipamentos nucleares, usados na medicina, tanto para diagnóstico quanto para tratamento de doenças. Engenharia de petróleo. Os engenheiros de petróleo viajam pelo mundo em busca de campos de petróleo e gás natural, onde trabalham com geólogos e outros especialistas, para conhecer a formação geológica e determinar os métodos de perfuração a serem usados, monitorando as operações de perfuração e produção. Os engenheiros de petróleo pesquisam e desenvolvem equipamentos e métodos para aumentar o índice de recuperação de gás e petróleo e reduzir o custo das operações de perfuração e produção, tornando o processo mais viável e econômico. Outras especialidades da engenharia. Bom, entre as outras especialidades que eu posso citar, seria a engenharia cerâmica, a de construção, de projeto, engenharia geral, engenharia operacional, engenharia mecatrônica, engenharia física, engenharia florestal, geológica, metalúrgica, naval, oceânica, engenharia de plásticos, engenharia topográfica e, por fim, engenharia de solda. Agora eu vou falar para vocês algumas inovações nas interfaces entre as disciplinas. Nanotecnologia e engenharia molecular. A nanotecnologia é a ciência que trabalha com componentes e sistemas extremamente pequenos. Nas próximas décadas, materiais, estruturas e sistemas produzidos por engenharia molecular serão usados em praticamente todos os ramos da engenharia. Ela terá aplicações em várias áreas, como tecidos, aparelhos eletrônicos e até órgãos artificiais. Os nanotubos de carbono, feitos de átomos de carbono, são um foco importante de pesquisa, pois eles são super resistentes, flexíveis e excelentes condutores de eletricidade, sendo usados em produtos como revestimentos antistáticos para tubos de gasolina. A nanotecnologia promete revolucionar muitos campos, desde roupas à prova de balas até componentes eletrônicos avançados. Por fim, bioengenharia e biotecnologia. A bioengenharia é a integração da engenharia com processos biológicos. Isso inclui a engenharia biomédica, voltada para a medicina, e a biotecnologia, que usa organismos vivos para criar produtos. A biotecnologia levanta questões éticas sobre a modificação de seres vivos. As pessoas usam organismos vivos há milhares de anos para necessidades humanas, desde a fermentação do pão até cruzamento de plantas.
A descoberta de estrutura do DNA em 1953 foi um marco importante na história da biotecnologia. Hoje, os avanços da biotecnologia e na nanotecnologia oferecem possibilidades emocionantes, como robôs nanométricos para reparo de tecidos e tratamento de doenças. Agora, para contextualizar a minha apresentação, eu trouxe uma curiosidade. Recentemente, chegou em Cuiabá, no Hospital Santa Rosa, o robô Da Vinci X, que realiza cirurgias robóticas. Dentre as vantagens desse tipo de procedimento estão a cicatrização mais rápida pós-cirúrgica, devido a esse procedimento ser menos invasivo, além da maior precisão desse equipamento. Tá, mas por que eu estou trazendo isso para vocês? A construção de uma máquina de cirurgia robótica, ela envolve diversas disciplinas da engenharia. Alguns dos principais campos incluem engenharia mecânica, para o design e fabricação dos componentes mecânicos, como braços robóticos, articulações e sistemas de movimento. Engenharia elétrica e eletrônica, para desenvolver os sistemas de controle necessários para operar os componentes. Engenharia de software, para criar o software que controla o sistema robótico, permitindo assim a comunicação entre os console do cirurgião e os componentes mecânicos. E, por fim, a engenharia biomédica, especialmente relevante para adaptar a tecnologia à aplicação médica, garantindo segurança e eficácia no ambiente cirúrgico. Então, desse modo, pessoal, é perceptível como a engenharia não é uma coisa só, e que para a construção dessa máquina foi preciso reunir diversas disciplinas da engenharia, para que assim fosse possível planejar e construir um equipamento de muita relevância para a sociedade. Agora eu vou passar a vez para minha colega dar prosseguimento ao seminário. Meu nome é Mariana e eu vou apresentar Engenharia e Computação. Como todos os profissionais modernos, os engenheiros utilizam os computadores como instrumentos para gerenciar e processar informações. Entre os principais usos dos computadores estão as comunicações, a busca de informação e a produção de documentos. De modo geral, os engenheiros têm mais intimidade com os computadores que a maioria dos profissionais de outras áreas. Programação e raciocínio lógico. Engenheiros de todas as especialidades desenvolvem programas para resolver problemas. Em última análise, os computadores são máquinas que seguem automaticamente um conjunto de regras, escrita por engenheiros para realizar cálculos. Assim como as fábricas executam processos de produção, os computadores executam processos de computação. Os engenheiros sempre estiveram entre os primeiros a adotar novas tecnologias. Quando o computador digital se tornou comum na segunda metade do século XX, os engenheiros logo encontraram meios de usar o computador para tornar o seu trabalho mais produtivo. No início, para poder usar os computadores, os engenheiros tinham que aprender a programá-los. Hoje, porém, com o advento da indústria de software, a maioria dos engenheiros usam ferramentas de computação desenvolvidas por especialistas. Curiosamente, depois que foram integradas as escolas e lares da década de 1990, através do uso cada vez maior da internet e da queda dos preços de software, a tal ponto que praticamente todos os estudantes que entram hoje na universidade já usam computadores, e os estudantes de engenharia não são exceção. Andy Donard, que se formou em engenharia química e obteve um MBA na Universidade de Notre Dame, diz que quase deixou de cursar engenharia porque os computadores o intimidavam. Pensava totalmente que os colegas que estudavam ciência da computação estavam em vantagem, e jamais conseguiria alcançá-los. Felizmente, não desistiu da engenharia química e descobriu que programar era uma atividade lógica. Os conhecimentos básicos a respeito de Excel, que adquiri com relativa rapidez, permitiram-me escrever programas capazes de resolver em 5 minutos problemas que eu levaria mais de 5 horas para resolver à mão.
Depois de me formar, trabalhei durante um ano com comercialização de tecnologia e raramente escrevia meus próprios programas. A maior parte das minhas necessidades era atendida facilmente pelo Excel, o que considero básico para a maioria dos trabalhos de engenharia. Essas foram palavras de Andy. Assim como a leitura e a redação de relatórios técnicos nos ensinam a formular e expressar argumentos com clareza e simplicidade, a leitura e a escrita de programas de computador nos ensinam a descrever procedimentos complexos de forma lógica e precisa. Enquanto as pessoas podem interpretar os passos de um programa da forma que mais lhe convém, um computador faz exatamente o que foi determinado pelo programa, sem tentar adivinhar qual era a intenção do autor. Como todo programador experiente tem conhecimento, o verdadeiro sistema que você está testando quando roda um programa de computador pela primeira vez são seus próprios processos mentais e sua capacidade de formular claramente uma série de instruções. Processamentos de dados numéricos. Como tomadores de decisões técnicas, os engenheiros realizam cálculos e o computador, de uma forma ou de outra, é simplesmente a ferramenta para esse trabalho. Até a palavra calcular presta homenagem a um dos primeiros instrumentos que o homem inventou para trabalhar com números, a pedra, chamada de cálculos em latim. Para designar um dispositivo mecânico que fazia cálculos matemáticos, o nome computador foi usado exclusivamente para designar uma pessoa que realiza cálculos matemáticos. Quando pensamos em engenheiros, computadores e processamento de dados, a imagem que nos vem à mente, com frequência, são longas listas de dados e cálculos complexos rodando em uma tela. Tarefas e o modo como o computador é usado em cada uma delas. Cálculos aritméticos. Os cálculos que os engenheiros executam com mais frequência são os cálculos aritméticos, as 4 operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, além de operações transcendentais ou funções científicas, como a raiz quadrada, funções trigonométricas, exponenciais e logaritmas. A figura ao lado mostra alguns marcos importantes da história das máquinas de calcular. O abaco, por exemplo, foi criado na antiguidade e é usado até hoje. John Napier, que inventou os logaritmos, no início do século XVII, construiu uma calculadora conhecida como ossos de Napier, para executar as operações de multiplicação e divisão. Também, em meados do século XVII, Blaise Pascal inventou uma máquina chamada Pascaline, que usava um sistema de engrenagens para executar somas. A régua de cálculo, uma versão mais recente dos ossos de Napier, foi muito usada por cientistas e engenheiros antes da invenção da calculadora eletrônica, a HP 35, que recebeu esse nome porque tinha 35 teclas. Foi a primeira calculadora científica de bolso. Custava $395 quando foi lançada em 1972. Substituição de números em fórmulas. O modo mais comum para resolver um problema da engenharia, através da matemática, consiste em expressá-los através de equações, usando símbolos para representar as variáveis e constante, e resolver algebricamente as equações, obtendo assim uma fórmula e finalmente substituir os símbolos por valores conhecidos para chegar a um resultado numérico. Isso inclui não apenas números, mas também textos, imagens, sons e muito mais. Análise e plotagem de dados. Outra atividade frequente na engenharia é a análise de dados. Esses dados podem ser os resultados de experimentos, simulações ou dados financeiros. O objetivo de qualquer tipo de análise de dados é interpretar uma série de números. As principais técnicas usadas
Para isso, consiste em dispor os números em tabelas, plotá-los em gráficos ou reduzi-los a parâmetros estatísticos como medidas e desvios padrão. As ferramentas, baseadas em computador, se tornaram indispensáveis para a análise de dados, particularmente no caso de dados numerosos ou complexos. Uma dessas ferramentas é a planilha eletrônica. A primeira planilha eletrônica foi lançada em 1979 para o computador Apple II. Foi por causa das planilhas eletrônicas que muitas firmas compraram seus primeiros computadores pessoais, no início da década de 1980. E elas continuaram a ser, justamente com os programas de comunicação, processamento de texto e apresentações de slides, o software mais usado pelas empresas. Métodos numéricos. Uma aplicação comum dos computadores na engenharia é o uso de métodos numéricos para resolver problemas matemáticos. Método numérico é uma sequência precisa de passos executados à mão ou implementados em um computador para resolver um problema sem recorrer aos métodos simbólicos da álgebra e do cálculo. O objetivo de todos os métodos numéricos é reduzir problemas matemáticos complexos a uma série de operações aritméticas simples. Durante o projeto da primeira bomba atômica, em Novo México, esses grupos eram formados pelas esposas dos cientistas envolvidos no projeto, que usavam calculadoras mecânicas para a tarefa. No início da era dos computadores, os engenheiros e cientistas tinham que escrever programas para implementar métodos numéricos. Hoje em dia, existem bibliotecas de aplicativos para resolver uma grande variedade de problemas, como calcular áreas, resolver sistemas de equações e determinar os pontos em que uma função passa por um máximo ou por um mínimo. Um videogame realista, por exemplo, executa cálculos, como determinar a área sob uma curva milhões de vezes por segundos para simular o movimento de um objeto. Em nome do grupo, agradeço a atenção de todos e agradecemos ao professor Nins.